Legal. Ok. Isso, pronto. Iniciou a gravação. Já apareceu eu e o Alex aqui, já que ninguém coloca o cara aqui na tela, né, Alex? Só nós mesmo. Então tá bom. Pronto, sem problema nenhum. Ok? Olha lá, o Rodrigo também, ó. Ele tirou até o capuz. Não, tá de capuz, tá frio aí, não tá? Tá com a cara de sono. Parece que acordou agora, Rodrigo. Não tá, Alex, com a cara de sono? Tava Tô descansando, nada. professor. Tava repousando as Preguiça vistas, né, mesmo. Alex? Tá bom, Rodrigo, sem problema nenhum. Bom, pessoal, então muito obrigado pela presença de cada um de vocês, a Rita também, o Monteiro, o Maxwell, Érica, Tamires, tá? Obrigado pela presença aí. É, acabei de perguntar aqui, e vou perguntar para deixar gravado também, se alguém tem alguma dúvida sobre a vista, a revisão da prova P1 da nossa disciplina de terça-feira, que é Logística Internacional. Por mim tá tranquilo, Vitor. Tranquilo? Não tendo nada a reclamar ninguém, passamos para o próximo passo. Concordam? Então tá bom. E hoje tem bastante coisa, Tá mas de eu fato. descobri também, eu achei que só tinha hoje para essa unidade, mas tem hoje, que é dia 19, e tem dia 26 também para essa unidade 4. Ok? Então, na verdade, ainda tem 2 semanas. Legal. Eu achei que só teria uma semana. Mas eu sei que depois, não sei se é às 5 ou às 6, que nós teremos apenas uma semana. Ok? E essa tem bastante Eita. conteúdo. Então vamos trabalhar com mais calma, porque dá para a gente distribuir em 2 dias também, ok? Vou postar aqui para vocês também. Outra coisa, parece que a avaliação multidisciplinar irá acontecer no dia 30 de outubro. É isso mesmo que está no calendário? Exato. Rodrigo, você que é Sim. representante? Sim. Sim. Legal, então. Então está confirmado. 30 é um sábado, deve ficar disponível no sábado e domingo, não é isso? Isso. Ok. Só lembrando vocês, eu vou pegar, lógico, o conteúdo da unidade 1, 2, 3, que nós já trabalhamos, e até o dia 30 nós já trabalhamos essa 4 também, ok? Então, deverá entrar o conteúdo desta unidade 4. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Deixa eu compartilhar Tranquilo. aqui. Já que estamos gravando, deixa eu compartilhar Já aqui. pode enviar já, professor? O quê? Mas não é para hoje, a partir das 9? Rodrigo, você sempre antecipado. Eu autorizo depois das 9, você consegue postar antes, não consegue, Rodrigo? Antes das 9, não. Ah, não consegue? Não, você colocou Mas a já partir das tentou? 9. Você Já. tentou? Não aparece. Não, tá bom. Eu achei que o sistema não estava me obedecendo também, então tá bom. Mas é melhor assim. Depois das 9 você posta, Ah, então, lógico que Rodrigo. não. Ô, Depois pode. louco. Depois das 9 pode. Eu vou compartilhar aqui tela cheia também, que eu gosto dessa brincadeira aqui. Eu acho melhor. Olha lá, você está me vendo aqui, né, Alex? Inclusive meu computador. Opa, está aqui já aberto aqui Sim. também. Isso, Sim, professor. vou minimizar aqui. Ok. Isso. Tá vendo aí, Alex, Rodrigo? Sim. Sim, professor. Legal. Então tá bom. Pessoal, aqui eu não consigo visualizar vocês, mas a qualquer momento precisando voltar, retomar, fique bem à vontade. Não levanta a Ok. mão que eu não consigo enxergar, tá? Abre o microfone. Latrino, volta ali, volta aqui, vai para lá, para cá, que a gente faz o que precisa, tá bom? Então hoje, pessoal, conforme nós já tínhamos combinado no primeiro dia de aula, até a primeira avaliação são as 3 primeiras unidades, e depois da primeira avaliação são as 3 últimas, a 4, 5 e 6. Ok? Como a semana passada foi feriado, eu acabei de verificar essa 4 unidade, a gente vai trabalhar ela hoje, dia 19, e também no dia 26. Ok? E a gente vai falar sobre definição da estrutura do comércio exterior brasileiro e também a política de comércio exterior brasileiro, que é cheio de simbologias, nomenclatura, parece mais aula de direito do que de logística internacional, ok? E a todo momento o governo muda também, mas essas últimas aqui, inclusive, é a que está acontecendo, que nós temos. Então, se a semana que vem o governo der um chilique nele lá e ele mudar também, então fiquem atentos que isso é mais ou menos a política, ou seja, a falta de política que o Brasil tem aí, né, nesses últimos governos, ou no último governo aí. Então, mas por enquanto é o que tem aí para a gente poder entender. E a gente vai se adequando também, tá?
A gente sabe que em termos de legislação no Brasil, a todo dia e toda hora, muda-se a legislação, ok? Então, não é um pouco diferente também no nosso comércio exterior, que ela interfere na nossa logística internacional, ok? Mas a gente vai trabalhando conforme dá para ir trabalhando aí também, ok? Então, qual é o conteúdo dessa unidade 4, pessoal? A gente vai falar sobre estrutura de comércio exterior brasileiro. Isso inclui o Banco Central do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior, que é conhecido como CSEX, ok? CSEX, tá? O Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Sistema Integrado de Comércio Exterior, que é o Siscomex, que tem um sistema, ele é integrado em muitas das empresas que fazem importação e exportação, utilizam. Então, se vocês trabalham em uma dessas empresas que faz qualquer atividade de importação ou exportação, pode ter certeza que ela usa esse sistema também, que ajuda e muito também, ok? Introdução ao regulamento da aduaneira e política de comércio exterior brasileiro, tá? Então, mais ou menos, é este tópico aqui, este conteúdo que nós iremos trabalhar na nossa unidade 4, ok? E a gente começa falando de logística internacional, tá? Eu peguei uma parte que a gente já tinha sobre logística internacional e também estou pegando aquele livro do Saga, lá no finalzinho, inclusive onde eu faço as perguntas. Vocês perceberam na avaliação que tinha bastante pergunta do Saga também? E eram perguntas bem tranquilas, que a maioria já havia lido, já havia respondido, e quando acertou, recebeu um parabéns, e quando errou, recebeu o gabarito correto também, concorda? Então, acho que isso ajudou muito, não ajudou? O Alex e o Rodrigo, eu tenho certeza que vocês fizeram. Não fizeram? Sim, professor. Da unidade 1, 2, 3 e 4. E o Rodrigo já fez a da 4 também, viu, Alex? Depois dá uma olhadinha que já está disponível lá da 4 para você também. Tá bom, Ok? professor. Obrigado. Então tá bom. Bom, o que, que seria a estrutura de comércio? Olha lá, o Brasil conseguiu mudar de forma significativa o seu comércio exterior, fato ocorrido nas últimas décadas, né? Até os anos 60, o país tinha uma produção restrita à exportação dos produtos primários. Concorda? Eu sei que vocês não estavam aqui, vocês não eram nascidos nessa época, mas a história do Brasil faz parte também da cultura de qualquer brasileiro e vocês já ouviram falar também, ok? Então, antigamente a gente fazia o quê? Exportação, que ó, café, né? No início do século era responsável por 70% de toda a exportação do país. Aliás, eu sempre conto isso para vocês, que meu avô mesmo, ele veio da Itália em 1903, minha avó no ano seguinte, em 1904, né? Se conheceram aqui no Brasil, é lógico, vieram como criancinha, todos eles com 3, 4 anos. Né? Imagine só, viajando no navio 30 dias, quais eram as condições. E ela conta, comia banana, comia fruta que tinha, comia bolacha, mas não é o navio que você passeia hoje, não. Viu, Rodrigo? Era completamente diferente daquele navio de 100 anos atrás. Era um pouquinho mais evoluído como navio de escravo, né? Para trazer os italianos da Itália aqui para o Brasil. Foi um período que a Itália estava muito ruim, aliás, muitos países da Europa estavam numa situação muito ruim, e aí contaram para eles que o Brasil era uma terra próspera, que tinha muita terra, ou seja, sempre contam essa historinha para quem vem de fora, concorda? Quando eles chegaram aqui, eles sentiram na pele que não era tudo isso também que contavam, mas era o que tinha em mãos e eles não davam mais para voltar, ou seja, assim ficaram. Mas meu avô mesmo viveu da agricultura, comprou terra, plantou café, criou os filhos e os netos. Eu diria que eu, até meus 9 para 10 anos, eu morava na roça, a 5 quilômetros da cidade, e eu gostava desse ambiente porque era um sítio até grande, tinha 36 alqueires paulista. Você sabe que o alqueire paulista é 24 mil metros quadrados. O hectare é 10 mil metros quadrados, ok? Mas o alqueire paulista é 24 e tinha 50, acho que era 51, 52 hectares. Então era um espaço até grande. E moravam 6 irmãos do meu pai, e cada um tinha pelo menos 5 filhos, que era o meu pai, que tinha a menor quantidade, que era 5. Os outros eram todos 7, 8, 10, 12 filhos. E a gente ia para a escola junto, a gente brincava junto e morava tudo no mesmo. Não era no mesmo estado, cada um tinha sua casa, ficava uns 200, 300 metros uma casa da outra, né? Que não era colado, porque era no sítio, mas era onde a gente tinha para brincar, os primos. Então era uma infância muito saudável, mas eles viviam exatamente disso, da agricultura.
E meu avô, por muito tempo, ele produzia café de qualidade, ele levava para lá para alguém analisar e pagava-se o café ao preço que realmente tinha qualidade. E era mais ou menos no olhômetro, concorda? Então, nessa época, com certeza, não tinha toda a tecnologia que tem hoje, mas alguém, né, limpava o café, olhava e verificava, batia o olho e dizia, ó, esse daqui vale tanto a saca, né? Acho que era por saca que ele vendia, saco de 60 quilos, ok? E aí ele viveu a vida, criou os filhos e os netos começaram a nascer. Até que ele percebeu também que, né, daí um pouco os netos estão aumentando o número de pessoas, no sítio está ficando pequeno, ele acabou vendendo e cada um seguiu o seu caminho também. Meu pai comprou uma chácara próximo da cidade, aí nós fomos morar, inclusive, até hoje, onde meus pais faleceram, meus irmãos moram lá ainda, mas não é mais café também, mas a gente tinha um sítio grande que era entre café, feijão, arroz e gado também. Vaca leiteira, vaca de corte também tinha. Era um sítio até razoavelmente, né, de tamanho bom. Mas a hora que cresce, cada 6 irmãos, cada um com meia dúzia de filhos, já começa a ter 30 crianças, concorda? E aí os adultos também, então ficou pequeno. E aí cada um seguiu o seu caminho. Mas foi uma era importante, que é a era exatamente que se produzia muito café aqui no Brasil e se vendia muito bem também, ok? E era o Porto de Santos. Aliás, eu tenho um tio que conta que ele chegou, inclusive, com carroça, olha só, hein? Vim 500 quilômetros, 500 não, acho que é 500 até São Paulo. É 600 quilômetros até o Porto de Santos para trazer, né, com as mulas, né, que era o animal de tração aí mais forte que tinha naquela época, trazer café, né, para o Porto de Santos. Imagina, era o que tinha naquela época, concorda? Então, meu avô também trabalhava nisso também. Então, ele produzia e ainda entregava no Porto de Santos para fazer, né? Eu faço uma visita esse ano, não sei se vai dar certo devido a essa pandemia, mas tem uma visita que a gente faz no Porto de Santos, que inclusive inclui o Museu do Café ali né, onde a gente toma café, tem toda a história do café e vai contar toda a história aqui do café que os nossos avós passaram por esse período também. Muito legal e interessante. Bom, 70% de toda a exportação do país é uma quantidade relativamente grande, concorda? E aí tinha mais alguns produtos ainda também, como, olha lá, o que ele vendia nessa época? Exportava o cacau, o algodão, o fumo, o açúcar, madeira, carne e minérios, principalmente o ferro e manganês. Mas você percebe que é tudo de primário, né? Não tem assim, é uma indústria mais evoluída, é uma prestação de serviço, não. É tudo da indústria primária aqui, percebe? Tudo dependia da agricultura, inclusive, nos primeiros, né? Aí mais ou menos na década de 60, né? Aí você vai falar, já existia a importação, já existia a logística internacional em outras épocas? Com este nome, com certeza não. Mas sempre houve importação e exportação. Aliás, quando do descobrimento do Brasil em 1500, quando, né, os, os portugueses como chama, os portugueses e os espanhóis vieram descobrir as Américas aqui, eles já traziam aqui para os índios, né, espelhinhos, especiarias, alguma coisa já, talvez não tivesse venda, fosse troca de mercadoria por mercadoria, era um escambo, mas já era um comércio internacional, ok? E é lógico, não tinha os aviões, os navios eram precários naquela época, tinha apenas como chama? O que o Cabral fez, fugiu o nome lá, qual que era? Que não era um navio. Conta aí, o Alex, que você vai lembrar aí. O que que era mesmo? Aqueles pequenos barcos lá me fugiu da cabeça. O que que era? Não era caravana, o que que era mesmo que eles fizeram para descobrir? Já tinha. Caravelas. Como? Caravelas. Pode ser isso, as caravelas, exatamente. Que eram os pequenos barcos, concorda? Mas isso há 500 anos atrás, ou mais, concorda? Na descoberta do Brasil. Mas já tinha alguma coisa de comércio internacional, né? Tinha logística internacional, lógico que não, nessa época não tinha esse nome. Mas a gente sabe que a logística ela tem há muito tempo e ela foi evoluindo depois da Segunda Guerra Mundial, que ela ganhou um contexto diferente dentro das empresas, né? Com o comércio internacional, e ganhando cada vez mais fronteira também. E a gente sabe que cada vez mais, para a gente praticar o comércio internacional e, por consequência, a logística internacional, a gente acaba vendendo aquilo que é excedente de um país. Tá? Hoje mesmo eu estava trabalhando com o pessoal dos cursos técnicos também, que a gente fala sobre logística internacional, e eu até comentei, o Brasil, a gente sabe que é um dos países que mais produz alimentos.
porém tem um grande número da população passando fome. Mas E não é só agora na época de pandemia. Oi? Alguém quer falar ou está com o microfone aberto? Ô, Bruna, desliga o áudio, Bruna. Por engano aí. Desculpa, gente. Tá bom, Bruna? Desculpa. Olha Oi, lá, professor. Vamos lá. Tudo Bruna? bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Cadê o bolo? Cadê o bolo? Eu tô bem. Nossa, Obrigada. Bruna. Eu vou levar um bolo aí. Ai, agora você tem que passar na casa de cada um, Bruna. Ô, Bruna. Não, Bruna, vou levar outro bolo. não esquece que esse mês tem outro encontro. Eu não deram a data ainda. Mas não sei se vai vingar até o final do mês. A Bruna vai levar bolo, então. Já Como? fala aí a data, professor. Ela vai ter que levar bolo. Nossa, aquele Só bolo porque tava não de... desligou o microfone. Nossa, Esse tava bolo de de lamber os chocolate dedos e tava os dedos, bacana, viu? Bruno? Mas legal, foi muito boa, foi dinâmica. Eu até comentei com o diretor, viu? Eu falei para ele, você não sabe como foi a recepção numa sala? Eu falei, não queria nem que o diretor aparecesse lá para não ver e nos chamar a atenção, mas teve um bolo e tudo, nossa, tinha, né, tinha até um número bom de alunos, não tinha, Bruna? Acho que no dia desse dia tinha mais Olha de que 20, não legal. tinha? Por No dia aí, do professor. bolo? No dia do bolo não tinha mais de 20 alunos? É. Tinha. Tá bom, tinha até foto lá, né, Acho que Rodrigo? por aí. É, Tiramos, sim. então tá bom. Então vamos lá. Bom, só voltando aqui o nosso. Eu estava comentando com esses alunos que o Brasil é um dos produtores maiores de gênero alimentício, tá? E a gente exporta muito. Também, em contrapartida, é um dos países que mais a população passa fome, que tem a maior porcentagem de população passando fome. Então, alguma coisa está errada, concorda? Quando a gente diz que tudo que é para exportar, o que excede é o excedente, tem coisa que não está, né, não está atendendo a necessidade interna e nós estamos mandando para fora. Então, alguma coisa precisa ser feita, concorda? Mas um exemplo mesmo que alguém até perguntou para mim assim, será que o dólar é culpa disso? Sim, também tem disso. Imagina um empresário que vendia 1 quilo de carne, estou chutando aí, tá? 1 quilo de carne por US$ 20, 20 vezes 3, que há menos de um ano estava R$ 3 o dólar, né? Então ele pagava R$ 60. Hoje ele vende por US$ 20 ainda. Só que hoje o dólar custando 5, ele vende por R$ 100. Então, para ele vender lá fora, está muito interessante esse preço. Se ele colocar R$ 100 aqui, você acha que alguém vai comprar o quilo da carne que ele vende lá fora por 100? Dificilmente. E é isso que está acontecendo, concorda? Então, o dólar. E o dólar, a gente sabe que ele está desenfreado e o dólar muito é culpa do governo. Se ouve todos os economistas, eles vão dizer, conforme mais besteira o governo faz e fala, mais reflete no dólar. Então, nós estamos pagando caro por isso, concorda? Inflação talvez não seja totalmente culpa, mas o dólar, ele sobe e desce ao bel prazer. Né? Não viu hoje o que aconteceu, inclusive, quando ele disse que ia divulgar o plano lá como chama? Plano Brasil, não sei o que Brasil aí, com R$ 400 para as famílias mais carentes, para 17 milhões da população. Foi. Já aconteceu o problema com o dólar, já aconteceu com a Bolsa, ele voltou atrás, recuou, e agora estão pensando o que fazer também, você percebe? Então são atitudes, são comportamentos, são palavras que saem do governo e que refletem tanto no dólar quanto na Bolsa, e aí a gente paga caro por isso. Então talvez a gente não está conseguindo administrar isso bem, que a gente precisa vender o que excede. Agora, deixar a população nossa passar fome e está fazendo exportação, alguma coisa está errada, concorda? É um exemplo da carne que eu lembrei, mas tem outros produtos que com certeza acontece a mesma coisa também, concorda? Então precisamos melhorar tudo isso. Bom, e aí dando continuidade à nossa área de economia aqui na exportação, lá, hoje a economia é mais complexa e diversificada, apresentando exportações de produtos industrializados e processados. Concorda? Se antes a gente só exportava como que chama, o café, né, o fumo, o que que era mais aqui, ó, né, o café, algodão, fumo, açúcar, madeira, carne, minério, hoje a gente já tem mais alguma coisa evoluída, tá? Então, na minha cidade mesmo, que é Mirandópolis, existia uma plantação muito grande de algodão. E era comum, inclusive, na época de safra de algodão, quem estava sem emprego ia ganhar dinheiro, né, colhendo algodão, porque praticamente era um serviço manual naquela época, na década de 70, 80, tá? Não tinha
nada mecanizado. Hoje está tudo mecanizado, mas naquela época não era. Então, quem estava sem emprego ia ganhar dinheiro nessa época colhendo, e você ganhava por arroba, né? Uma arroba todo mundo sabe que é 15 quilos, né? Então, a cada 15 quilos eles te pagavam um valor X, e aí, quanto mais você trabalhava, mais você colhia, mais você ganhava. Né? Tinha até competição para isso também, ok? Mas aí, a partir da, né, hoje já temos, olha lá, alguma coisa semi-manufaturada. Os calçados, sabe que o Brasil, ele já teve uma época que ele produziu muito mais também, e hoje a gente sabe que com a China, muita coisa vem da China, e é um preço interessante, é uma velocidade muito grande na nossa área de logística, então o Brasil já não tem mais como tinha a Franca, né, a cidade de Franca, no interior de São Paulo, que tinha a maior produção de calçado. Mas hoje mesmo, não sei se alguém conhece, próximo da minha cidade de Mirandópolis, Araçatuba, tem uma cidade chamada Birigui, ok? É uma cidadezinha pequenininha de 15, 20 mil habitantes e que ela tem uma indústria de calçado muito grande. Aquele calçado de criança que tem um símbolo de cachorro, tem até uma marca famosa, esqueci como que é. Quem tem criança aí vai lembrar. É um calçado de boa qualidade, é lá de Birigui. Você virar a sola do sapato... Lilica. Aí... Lilica. Lilica? É Lilica, não é? Lilica, tem um cachorro famoso. Aliás, o cachorro fica exposto Tá dando eco. dentro da loja, é isso? Lilica? Não, Lilica é o nome de uma loja de roupa. Agora, o nome do calçado, será que é Lilica? Acho que é outro nome, hein? Bom, não vê o caso. Mas o Brasil tem produção também de boa qualidade, tá? Suco de laranja, você sabe que a gente tem uma boa qualidade, boa quantidade e boa qualidade também. Tanto é que eu já até comentei com vocês, quando você desce no Porto de Santos, que você tem ali dentro do Porto de Santos, você visualiza um barril bem grande não é de alumínio, de inox, para não enferrujar, é justamente o sucoduto, né? Armazena-se o suco ali, quando o navio encosta daquele duto ali, daquele, né, espaço ali, coloca um duto, um sucoduto e vai até o navio, carrega o navio e dali ele vai para todos os outros países, inclusive os Estados Unidos também. Tecidos, olha lá, combustível, bebidas, alimentos industrializados, cadeiras, armamentos, também, olha lá, produtos químicos, veículos de todos os tamanhos, né? A gente sabe que o Brasil produz também. Olha lá, peças de reposições e aviões também. Já falei para vocês que a Embraer produz o melhor avião no mundo inteiro. Então a gente produz para outros países também. Então a gente exporta. Percebeu que dos anos 60 para cá que nós evoluímos também. Então não temos só a reclamar também, concorda? Mas a gente precisa melhorar ainda mais. Então você percebe que cada vez mais que agora tem produtos semi-manufaturados, de repente a gente precisa fazer uma logística mais apurada, mais aprofundada, concorda? Porque você exportar gênero de primeiro nível, de primário como café, açúcar, talvez seja, né, tudo a granel, mais simples. Esses tipos de produto aqui, talvez exijam uma embalagem mais apropriada, um tempo de armazenamento mais adequado, né? Suco de laranja deve ter validade também, concorda? Então, a gente precisa fazer todo um trabalho de logística também, muito mais apropriado do que os produtos de primeira, né? Produtos primários aí também, ok? Bem, o comércio exterior brasileiro é descentralizado. Veja por quê. Por que a gente comenta isso? Porque em outros países eles são totalmente centralizados. Aqui é descentralizado. Então tem vários órgãos, vários setores que cuidam, tá? Não possuindo um órgão específico para a atividade. Em outros países, como a Itália, existe uma pasta exclusiva para os negócios internacionais. Quem é o ministro do Comércio Exterior? Aqui não é assim, tá? Aqui a gestão se dá por áreas de competências, como política de comércio exterior, política fiscal, política financeira, políticas bilaterais de relações internacionais, e entre outras. Tá? E a gente sabe que o Ministério da Agricultura também trabalha com várias coisas de exportação, importação também. Tá? Então, tem vários setores, vários ministros aqui, vários departamentos, várias áreas que cuidam disso. Então, ela não é centralizada, como é o exemplo que foi dado aqui da Itália. E tem outros países também. Ok? E aí, devido a não ser centralizado, tem várias simbologias, várias nomenclaturas que tem aqui. A maioria delas, inclusive, eu fiz a abreviação e fui lá e busquei o que era também para facilitar o entendimento de todos nós aqui. Tudo bem? Então, olha, órgãos governamentais brasileiros, é lógico, que atuam no comércio exterior. Ok?
o Banco Central do Brasil, que é conhecido como Bacen, Banco Central, e é do Brasil, que é o Bacen. Às vezes você ouve muito na mídia, mesmo nos jornais também, que alguém vai lá e coloca Bacen. Então você, como alguém da área de comércio exterior, ou né, ser um brasileiro, sabe que o Bacen é o Banco Central. Da onde? Daqui, do Brasil, é lógico. É um órgão que compõe o sistema financeiro nacional, concordo? E no que se refere ao comércio exterior, coordena e fiscaliza as operações de câmbio referente às operações internacionais realizadas por empresas brasileiras. Então, o que, que o Bacen faz? Olha lá, tá vendo? Ele coordena e fiscaliza as operações de câmbio. Então, se eu estou exportando, né, quanto que eu vou receber de dólar e transformar esse dólar em real. Se eu estou exportando, quanto do meu real eu devo transformar em dólar para mandar para fora e assim por diante. Ok? Então, é tudo essa operação. Então, quem coordena e fiscaliza é o Bacen. Ok? É uma perguntinha boa aqui já para avaliação, já que tem essa especiaria aqui do Brasil, que cada um faz uma coisa, né? Não é unificada, né? Então, olha lá. O Banco Central do Brasil é uma autarquia autônoma, ou seja, uma entidade que exerce suas funções com autonomia. A gente sabe que não tem muito, que né, eles têm autonomia total, sem subordinação a outro órgão do poder público. Criado em 1964, o Bacen é a instituição responsável por garantir a estabilidade econômica do país por meio da manutenção do poder de compra da moeda e da regulação do sistema financeiro. Então você vê que a responsabilidade do Banco Central é muito grande. Agora a pergunta é, quem que nomeia o presidente do Banco Central? O Rodrigo sabe, né, Rodrigo, Alex? É o presidente, professor? É o presidente da República. Mesmo que diga que ele tem, né, que ele tem autonomia e ele não é subordinado a nenhum outro órgão público, né? Quem nomeou ele é o presidente da República e a gente tem ouvido na mídia aí o quanto que ele tem, né? Esse dia mesmo até ouvi uma denúncia que foi feita que o próprio Banco do Brasil também liberou, né? Um crédito lá para a primeira-dama do Brasil, porque foi ela que pediu, mas que estava ilegal para umas amigas, inclusive que tem dinheiro. E era um crédito que era juros ali embaixo, que era para gerar economia, para alguma coisa, né, como ela pediu, com bilhetinho escrito e tudo, a primeira-dama, né, e como quem nomeou foi o marido dela, parece que né, o cara acabou cedendo lá. Então, alguma coisa que diz que ele tem autonomia, mas como o chefe que indicou ele lá, a gente sabe como que é no Brasil, concorda? Então, até que apareça uma CPI, alguém denunciando, é isso que acontece, é isso que nós pagamos caro por isso, e quem tem direito acaba perdendo o direito, e quem não tem acaba usando das influências também, aí, né? Mais ou menos por aí, ok? Bom, o Banco Central do Brasil, lá, CBC, Banco Central do Brasil, é responsável também por regular e supervisionar todo o sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional, às vezes, se aparece com a simbologia aqui SFN, Sistema Financeiro Nacional. Ok? É uma responsabilidade enorme que tem reflexo imediato nas nossas vidas, influenciando em fatores como preço, crédito e negociações em moeda estrangeira. Então a gente sabe que é o Banco Central que regula os preços de muitas coisas, entre elas os juros dos créditos, a negociação de moeda estrangeira também, ok? Então por isso que a gente diz que e ele vai muito ao sabor também de uma política de um governo, concorda? Então mesmo que ele tenha autonomia, pode ter certeza que a própria moeda ela está subindo e está descendo, às vezes ao sabor de um governo que está, né, eu diria que às vezes meio desgovernado aí, né? E que precisa melhorar porque nós estamos pagando caro por isso, ok? Olha lá, de forma prática, toda vez que um exportador ou exportador for receber ou pagar suas operações, deverá procurar um banco autorizado pelo Bacen e comprar e vender moedas estrangeiras, recebendo ou pagando em moeda nacional, que no nosso caso é o real. A operação está firmada através de um contrato de câmbio. Então, isso quem regulariza é o Bacen, né? O Banco Central do Brasil, ok? Então, é por aí. Então, se você for fazer exportação ou importação, tiver que receber ou pagar, né, então é o Bacen que vai dizer, olha, tem um banco aqui autorizado para você, né, trocar a sua moeda do real com o dólar ou com a moeda que você estiver negociando aí com outro país também. Ok?
Bom, alguns órgãos governamentais que atuam no comércio exterior brasileiro. E aí aparecem vários deles aqui, que a gente vai comentar cada um deles para a gente ter conhecimento que é o que acontece. Está cheio de abreviações aqui também, que eu coloquei entre parênteses, coloquei o nome certo para a gente poder entender o que é uma coisa e o que é outra aí também, tá? Além disso, há uma série de outras atribuições que a instituição deve cumprir, como, olha lá. Além disso, olha lá, o que esse órgão faz? Controlar o mercado de crédito, habilitar e fiscalizar instituições financeiras, emitir papel moeda e também moeda metálica, né? Então, moeda metálica hoje muito pouco utilizada, mas quando precisa, é ele que emita, que seja comemorativa ou que seja de centavos, de um real ainda tem também, né? Acho que só de 1 e de centavos, né? Então é ele que emite. E o papel moeda também, ok? E aí nós temos o famoso Apex também. O que é Apex? Olha, só para a gente poder entender. Em seguida está a Agência Brasileira de Promoção e Exportação e Investimento. Tá? Então é a Apex Brasil. O que ela faz? Ela promove produtos e serviços brasileiros no exterior. Então, muitas vezes ela faz reunião com pessoas lá fora também. Ou seja, quando o governo viaja para fora, a intenção é que essa agência, ok, que é do governo, ela faça também todo um trabalho junto. Então, né, o que foi muito dito, e eu vi muitos comentários de economistas aí também, na última viagem que o governo fez e que todo mundo aí que é bolsonarista falou que beleza, né? Ele come pizza no meio da rua. Gente, ele come pizza no meio da rua porque ele foi proibido de entrar num restaurante americano, principalmente em Nova York, que tinha lei de que quem não era vacinado não podia entrar. Concorda? Mas, na verdade, isso não era uma viagem de passeio que nós que estamos pagando esse passeio, porque foi simplesmente um passeio, concorda? Era uma viagem para promover o produto, o serviço, o Brasil, que o Brasil tem né, uma, umas praias muito bonitas, então tem muita coisa para divulgar lá fora e tem muitos produtos bons também para ser divulgado e volta e meia nós precisamos comprar também. Então isso era uma hora, um momento de negociação e na verdade nada disso aconteceu porque, né, foi um correndo, voltou correndo porque comia no meio da rua, o outro que ficou preso no hotel lá porque estava com Covid, percebe? É uma vergonha para nós brasileiros. Então acho que isso tem que ser contestado. Vocês que são alunos novos que vão tomar conta desse país tem que começar a enxergar para a gente começar a votar na pessoa certa. Então, eu sempre digo, dentro de um processo democrático, se a maioria votou pelo menos 50% mais um, e eu que não votei, eu tenho obrigação de respeitar, ponto final. Tá? Mas a gente precisa pensar duas vezes se isso é o governo que nós precisamos. Num país que está nessa situação, com 14 milhões de desempregados, com gente passando fome. Ah, a pandemia atingiu o mundo inteiro, não foi só o Brasil. Mas o Brasil está numa situação, talvez o vizinho nosso, como a Argentina, também esteja numa situação um pouquinho pior, que lá eles estão fazendo, inclusive, como que chama o que o Brasil já fez uma época que não deu certo, congelamento dos preços. Eu me lembro disso, todo mundo... A inflação e congelamento de preço é a pior coisa que tem, concorda? E o Brasil já fez isso também, se deu muito mal. E a Argentina está fazendo isso, congelamento de preço aí nesses dias aí agora também. Então, não sei o que vai dar também. Mas essa Apex aqui, ela tem por obrigação fazer né, fazer essa promoção, tanto das exportações, investimentos também, e tem muita coisa que o Brasil tem capacidade, tem condições, né? É uma economia grande também, é a oitava maior economia do globo terrestre, então a gente tem muita coisa para fazer também. Então, e não é para a gente pagar uma viagem, porque é os nossos impostos que nós pagamos. Para o cara ir lá, né, falar besteira, falar mentira, inclusive, que a gente sabe que foi isso, né, comer pizza no meio da rua, o Brasil ficar mal visto ainda. Se você fosse alguém lá de fora, você investiria no Brasil? Você compraria alguma coisa daqui? Então fica muito ruim para nós, né? Então é uma crítica que eu faço para a gente avaliar o que nós colocamos lá em Brasília. Realmente, eu acho que precisa de uma reflexão. Não estou dizendo em quem você deve votar, em quem você votou, e quem dentro do processo democrático, se a maioria, mais 50% mais um votou, o resto aceita e ponto final. Mas nós estamos percebendo onde nós estamos indo. E querer votar em Salvador da Pátria, todas as vezes que o Brasil fez isso, se deu mal. Vocês lembram da época do governo Collor? Vocês não estavam aqui ainda, mas se você pegar pela história, foi por aí, ok? Então, o que que deu? Deu nisso, tá vendo? E novamente nós estamos fazendo o mesmo erro. Então, precisamos refletir realmente, ok? Bom, qual é a atribuição ainda dela? Ó, dentre as atribuições da Apex, estão missões prospectivas e comerciais, ou seja,
eu vou lá para conhecer novas coisas, novos negócios, né? Então, quem sabe? E apresentar novos negócios também, olha lá. Rodadas de negociação, apoio à participação de empresas brasileiras em feiras internacionais e outras atividades que é da PEX também. Aqui também dá para fazer uma perguntinha, já estou na minha cabeça aqui, o que eu vou perguntar na avaliação P2, e inclusive como essa unidade eu comentei com vocês, que vai entrar também na, como chama? Na nossa avaliação multi, não, como chama? É multidisciplinar? É, acho que é multidisciplinar. Do dia 30, Isso, professor. perguntinhas aqui. Isso, sim, isso. É multi, né, Rodrigo? Isso. É Isso aí, professor. Multidisciplinar, com fé em Deus, todo mundo vai bem. Isso, multidisciplinar. E vai garantir o 2, né? Bom, Vai garantir o 2. Cheguei agora, hein? É isso aí. pelo Seja amor de bem-vindo. Deus, velho. Chegou agora? Seja Misericórdia. bem-vindo. Como eu deixo a sala escancarada, eu não sei quando você chega, quando vocês saem. Eu trabalho com uma outra turma, onde a plataforma ela não me autoriza a fazer isso. E eu tenho que liberar aluno por aluno. Então, eu sei com cada aluno qual a hora que ele chega, a hora que eu libero a entrada dele. Isso é ruim para mim. Eu estou aqui, eu tenho que sair daqui e voltar para lá. Mas aqui, eu de vocês não. E eu falo que todo mundo é adulto, tem mais de 18 anos, chega quando quer. E se você chegar mais tarde, né, Paulo, e depois quiser assistir a gravação, está aí disponível para você, que no final do dia eu já disponibilizo para vocês. Ok? Então, beleza, professor. É o trânsito da Raposo mesmo que tá uma bosta. Cheguei em casa quase agora. Você estava na Raposo? A boca, meu filho. Tá certo. Trabalha lá naquela área, né, Paulo? Aham. Tá certo. Um abraço, então. Vamos lá, continuando aqui ainda, olha lá. A agência, que é essa PEX, também atua de forma coordenada com atores públicos e privados para atração de investimentos estrangeiros diretos, né? O que é o IED? Investimento estrangeiro direto. Ah, por que essa nomenclatura? Quando você começa a ler as coisas internacionais, a coisa de logística internacional, de comércio internacional, começa a aparecer essas simbologias aqui também. Então é bom a gente ir se acostumando, ok? Para o Brasil, com foco em setores estratégicos para o desenvolvimento da competitividade das empresas brasileiras e do país. Então, o Brasil precisa ter uma boa visibilidade, porque nós precisamos gerar renda, nós precisamos gerar faturamento. Como? Ter uma boa visibilidade. Outra coisa também que eu diria, eu tenho um amigo que ele é até parente, ele é primo de uma nora minha. Ele mora nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, mas ele mora já há mais de 20 anos lá. E ele, né, ganha em dólar, tem uma situação financeira razoável. E quando ele vem aqui para o Brasil, que ele transforma o valor dos alimentos em dólar. Vai, Malu. Oi? Que é a Malu que está aberta aí? Tem um microfone aberto aí. Bom, só para fazer um comparativo. Quando ele vem aqui para o Brasil e que ele vai para os restaurantes, ele transforma o valor nosso do real em dólar, ele fala, nossa, essa comida aqui eu estou pagando o valor de coxinha que eu pago lá nos Estados Unidos. Então, para ele é muito barato. Quando ele paga numa caipirinha R$ 20 e transforma isso em dólar, que é a moeda que ele recebe, ele fala, nossa, $2 que eu dou de caixinha. Né? Então, você percebe? Ou $4, não sei porque está 5, vamos arredondar aí. Né? 20 uma caipirinha, $4, eu falei, é o que eu dou de caixinha. Então, para ele é muito barato, percebe? Então, acho que a gente tem que explorar isso, deixar todo mundo lá fora ter uma visibilidade do Brasil, ser conhecido, e a gente explorar, porque tem bons hotéis, inclusive no Nordeste também, de boa qualidade. Então, a gente explorar cada vez mais a nossa parte que a gente tem de bom também. Além de que a gente produz aviões, produz caminhões também de boa qualidade, concorda? Então, tem várias outras coisas que a gente produz de boa qualidade. Sapato também, falei para vocês que tem região que produz ainda, mesmo que a China também a gente tem a grande concorrência, né? Mas ainda a gente produz com boa qualidade também. Ok? Bom, ainda na atuação, olha lá. A PEX Brasil atua de diversas formas para promover a competitividade das empresas brasileiras em seus processos de internacionalização, ou seja, tornar conhecidas as empresas, os produtos, os serviços, percebeu? Isso é importante. Quem faz? A PEX Brasil, ok? Olha lá, conheça o serviço oferecido pela agência para ajudar a sua empresa a se inserir no mercado internacional. Então, se você estiver trabalhando numa empresa que faz a logística internacional, faz o comércio exterior, olha lá, o que ela faz, a PEX? Olha lá, inteligência de mercado, né?
todo um estudo e análise de mercado que visa orientar as empresas e os parceiros em relação às melhores oportunidades para os seus negócios internacionais. É lógico que, às vezes, a sua empresa é muito boa num produto aqui, mas ela não conhece um país que talvez tenha demanda para ela vender. Então, essa Apex, ela vai te ajudar a você levar a sua empresa para lá, a conhecer aquele mercado, a negociar. Pode ter certeza que a Apex deve estar, inclusive, financiando alguns cursos de inglês, inclusive para funcionários da sua empresa. Então, são vantagens que a gente deve aproveitar também. Por quê? Porque é uma estrutura que o Brasil tem disponível. Talvez o curso não seja gratuito, mas seja um curso de boa qualidade, muito direcionado para aquele produto que ela pretende fazer como chama? Uma imersão ali naquele país que a gente pretende vender a nossa mercadoria. Olha lá, qualificação empresarial também a Apex faz, que é capacitação, consultoria e assessoria, oferecida com o objetivo de incrementar a competitividade e também promover a cultura exportadora nas empresas, preparando-as para os desafios do mercado internacional. Será que a nossa empresa está preparada para isso? Talvez, se tiver alguém dando uma assessoria, pode ter certeza que a gente vai sair muito melhor, concorda? Não dá para a gente ser bom em tudo. De repente, ser muito bom para produzir, produz um produto bom de qualidade, mas a gente não tem todo conhecimento, todo o gabarito ali para poder exportar para um país que é desconhecido para a cultura da minha empresa. E talvez a Apex possa nos ajudar a fazer isso também, concorda? Então ela tem várias atividades que talvez não é muito conhecida, mas é importante o profissional de logística conhecer, porque se ele precisar, pode ter certeza que ele vai utilizar e talvez seja interessante para a sua empresa. Estratégia para internacionalização, lá. O que é isso? O que ela faz como estratégia? É um conjunto de serviços que visa orientar empresas e também parceiros na definição de estratégias para inserção, ou seja, inclusão dela e avanço no processo de internacionalização. Você perceber, são serviços que ela presta, com certeza de boa qualidade. Por quê? Porque ela é especialista nisso. E quem é especialista vai fazer com a boa qualidade, concorda? Ainda, olha lá, outras atuações, promoção de negócios, imagens. Imagem. Ações que têm por objetivo facilitar o acesso das empresas brasileiras aos mercados internacionais, diversificar os destinos das exportações brasileiras e melhorar também a recepção internacional acerca das empresas, dos produtos e dos serviços brasileiros. O serviço dessa categoria, que são negócios e imagem, olha lá, possibilita aos empresários o contato direto com parceiros de negócios internacionais, que auxiliam na inserção também, que é a inclusão, né? Ativa e competitiva das empresas nacionais nos mercados estrangeiros. Você percebe que então tem várias atividades. Outra coisa, olha lá, atração de investimento, né? Ações que vão facilitar a atração de investimentos estrangeiros direto. IED, que é mesmo? Investimento estrangeiro direto. Com o objetivo de melhorar a imagem do Brasil como mercado atrativo para aportes de capital estrangeiro, né? Então, hoje a gente está sabendo que, né, outra coisa também que é bom a gente comentar desse governo, porque é o que a gente está sentindo na pele, né? Alguém pode até discordar porque é bolsonarista, mas vamos lá, bota o pé no chão e vamos ver, né? O próprio ministro da Economia também, era o super-ministro, né? Qualquer dúvida, procura o Ipiranga, não era assim, hoje ele está meio esquecido, mas ele mesmo investe no Brasil, ele tem investido lá fora, ou seja, o dinheiro dele está aplicado lá fora. Então alguém diz, com muitas vezes, e muitos analistas, que se não é ilegal, pelo menos é imoral, ok? Se alguém que cuida da economia não confia na economia do Brasil, você acha que essa pessoa vai convencer alguém lá de fora para investir aqui no Brasil? E nós não precisamos de investimento estrangeiro? É lógico que precisamos. Então, isso, pelo menos, se não é ilegal o que ele fez, pelo menos é imoral. E se eu estivesse lá fora, se alguém que comanda a economia aqui não consegue investir aqui, porque com certeza não deve estar acreditando no que nós temos aqui, você acha que eu ia colocar meu dinheiro aqui? Então, isso é preocupante para o Brasil, né, que precisa crescer, precisa desenvolver, né? E é vocês que vão tomar conta desse país, ou vão sentir a miséria que ele vai estar também, concorda? Então precisa realmente cuidar. E o Brasil é muito grande, tem muitas possibilidades, né? Então a gente precisa realmente cuidar, precisa melhorar para ser cada vez mais um país competitivo aí realmente.
tá? Bom, além disso, tem mais ainda. Ah, sim, agora vamos lá. Receita Federal do Brasil. E todo mundo tem um pavor, todo mundo tem que prestar conta lá na Receita Federal, não é EFB. Então você vai encontrar em alguns escritas, em algumas mídias televisivas também, como RFB. Lembra, o que é? Receita Federal do Brasil. Ok? É um órgão subordinado aqui ao Ministério da Economia. Né? A gente sabe que antes deste governo ele era separado, agora ele foi, em 2019, ele foi incorporado ao Ministério da Economia, por isso que chama-se muito um superministério, porque ele ficou com vários outros ministérios, com vários poderes, e na verdade a gente sabe que como que ele vai acabar pelo jeito, que já está numa situação bastante crítica e nós estamos pagando caro por isso, ok? Olha lá. Tem como responsabilidade a administração dos tributos federais e o controle aduaneiro. Lembra que nós já trabalhamos isso, controle aduaneiro também, que é o que existe entre as fronteiras. Então, quando eu quero importar e quero exportar, né, qualquer que seja o meio de transporte, eu tenho um controle aduaneiro que eu preciso fazer. Então, quem controla isso é exatamente a Receita Federal do Brasil. E ela tem outras atribuições também, olha, além de atuar no combate à elisão e evasão. O que é isso? É sonegação fiscal. Elisão e evasão fiscal é nada mais é do que, eu até coloquei entre parênteses aqui, que é sonegação, ok? Contrabando, que tem também, descaminho também, é outro termo jurídico. Por isso que eu falei que essa aula de hoje parece mais uma aula de direito do que uma aula de logística internacional, ok? Mas são os termos do governo que a gente precisa conhecer para poder fazer uma logística internacional, conhecer melhor o comércio internacional, e com essa globalização as coisas mudaram, o governo volta e meia muda, então, se mudar de governo daqui um ano e meio também, a gente volta a rever o que era e o que passou a ser também para poder acertar, tá? Além disso, onde ele atua também na pirataria, que tem muito, né? A gente sabe que o Brasil tem uma tradição de volta e meia, alguém para ali na Receita Federal da 25 de março, junto com a polícia para poder, e várias pessoas ali estão pirateando ali tênis e outros produtos também, né? Aí você vai falar, ah, mas eu compro que é mais barato, mas será que você está contribuindo com o país? Alguém está pagando imposto? Comprar um celular pirateado também, será que ele vai funcionar? Tem garantia? Não sei. Né? É complicado porque eu sei que muita gente acaba comprando porque o preço é menor, né? Porque os impostos são muito caros também. Então o governo precisa chegar num acordo também, além de fiscalização, reduzir os impostos também para que seja mais atrativo, né? Não só aqui no mercado, como lá fora também. Olha lá, tráfico de drogas e também de animais. A gente sabe quantas vezes a gente ouve aí na mídia também, né? De pessoas traficando animais também. Quem tem por obrigação de fiscalizar é a Receita Federal do Brasil. Ok? Por quê? Você está mandando um animal de um país para o outro também, além de ser ilegal também. Você pode estar levando doenças e uma porção de outras coisas. Tanto é que você não pode, quando você faz uma viagem internacional, você não pode levar nada de gênero alimentício, né? Quem leva, eu sei que é muito comum, e eu tenho amigos que moram no Japão, inclusive, que falam, olha, quando eu vim viajar para casa da minha mãe, eu levo escondido na minha mala lá 2 quilos de feijão, né, algum produto que ele gosta, café, que o preço é caro lá e geralmente não tem, mas tudo isso é ilegal, você tem que levar meio escondido, escondido, né? Porque se a Receita, né, fiscalização verificar, eles não vão, por quê? Você pode estar levando droga, você pode estar levando praga também de um país para o outro também, e aí a gente faz, né? A gente sabe o quanto nós trouxemos e nós levamos de droga também, inclusive através das importações e das exportações, através dos containers, dos pallets também, concorda? É uma sementinha que voa pelo ar e para ali, e aí vem para outro país, de repente, né? É uma planta que nunca teve aqui, mas que veio aí através de uma importação e de uma exportação indevidamente. Não foi que alguém fez uma notinha e colocou ela lá, não. Ela veio, às vezes, não foi nem de propósito também, mas acaba levando algumas coisas que não deveria, porque ela não é desse país também, e às vezes acaba danificando uma outra planta também, ou um animal que não é daqui, acaba não tendo, como chama, reproduzindo indevidamente aqui, aumentando a população, e aí tem problema que não tem alguém que como chama mesmo, que possa deter aquela raça e ela vai aumentando cada vez mais, e outras raças... Predador natural, professor. Como que é? Predador natural. Obrigado, é isso mesmo, Paulo, predador natural, e ela acaba aumentando a população dela e talvez dizimando até uma população que é desse país também. Então isso é um problema muito sério
que ela deve ser tratada na nossa área aqui também. Quem fiscaliza é a Receita Federal. Então, isso são coisas da nossa área de comércio internacional e, por consequência, vai influenciar na nossa logística internacional também. Ok? Olha lá, o Superministério da Economia, este novo ministério, né, absorveu o antigo Ministério da Indústria, Comércio e Turismo também, ok? Que é o MDIC, lá, Ministério da Indústria, Comércio e Turismo também, ok? Então, tudo isso acabou ficando um super ministério. Mas, cada vez mais, a gente sabe que no começo ele tinha todo o apoio do governo e hoje parece que a gente percebe que não tem mais. Então, dizem que hoje ele teve uma grande conversa com o presidente. Vamos ver o que sai dessa conversa aí, se vai sair o apoio das 17 milhões da população carente, que ele pretendia fazer o Bolsa alguma coisa, Bolsa Brasil, não sei, tem um nome lá, né? Não sei o que é Brasil, e se vai ser autorizado ou não também. Tem uma questão política aí no meio, dinheiro que não tem, mas precisa ter para poder se reeleger também, então tem tudo isso, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa história no final. Olha lá. Dentro deste ministério, que é o superministério, nós destacamos a Câmara de Comércio Exterior, conhecido como Comex, né? Tá em negrito aqui. A Secretaria de Comércio Exterior, CSEX, tá vendo? CAMEX, o que é o CAMEX? Olha lá. Tem por objetivo a formulação, adoção, implementação e coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo o turismo. Tá? Então você percebeu que alguma coisa aqui foi reformulada, inclusive diante desse novo governo com algumas coisas. Tá? O CSEX também, olha lá, conduz assuntos relacionados ao comércio exterior, tanto um quanto o outro, e atua com o auxílio de um suporte técnico instituído através de 4 departamentos. Percebe? Quais são eles? Ó, o DSEX, o DINT, o DECOM e o DEPLA. Cada um eu coloquei as abreviações. Estão vendo que está até meio clarinho aqui, que eu fui lá na internet buscar. DSEX, Departamento de Comércio Exterior. DINT, Departamento de Negociação Internacional, ou Negociações Internacionais. Ok? É mais ou menos o início das palavras, tá vendo? DECOM, Departamento de Defesa Comercial. O DEPLA, Departamento de Planejamento e Desenvolvimento. Então você percebe que são 5 departamentos, 4, né? São 4, olha lá. Ok? 4 departamentos que atuam dentro do CSEX. Ok? O que é o CSEX mesmo? Olha lá. Secretaria de Comércio Exterior. Ok? Vamos lá. Esses departamentos são responsáveis pelo deferimento das licenças de importação, de acordo com a legislação sobre importação, ligados a outros órgãos como a Anvisa, Ministério do Exército e entre outros, ok? Então você percebe que é ele que autoriza, mas né, eles estão ligados a outro. Como, por exemplo, se for um medicamento, é a Anvisa que autoriza e passa por essas secretarias para depois ela autorizar também. E a Anvisa ficou muito em evidência aí nesses últimos anos, né, principalmente nos 2 últimos aí, devido à pandemia, devido a algumas brigas, fez parte até da CPI aí também a Anvisa, ok? Mas eu acho que ainda é um órgão sério, competente, que faz muito trabalho sério, tem muitos pesquisadores, muitos cientistas também, e que o Brasil e o mundo inteiro precisam desse tipo de ciência também, concorda? Então, nós que somos universitários, que somos professores, precisamos acreditar na ciência, porque sem ciência não existe. Tá? Antigamente, que não tinha ciência, era pelo empirismo, mas agora nós temos o 2. Então, nós podemos usar o empirismo, que é aquilo que eu acho, que eu tenho de experiência, mas eu preciso também ter pesquisa, ter ciência, para cada vez mais a gente poder evoluir, poder melhorar, ganhar em termos de produtividade, que é uma coisa que a gente vai começar a trabalhar nessa unidade também, lá na quinta-feira, concorda? Então, são coisas interessantes e importantes também. Então, o que nós temos aqui também? Olha lá, o DSEX. O que é o DSEX? Departamento de Comércio Exterior. Tudo bem? É parte da operação do CSEX, tá vendo? O DSEX. É encarregado por elaborar e implementar os dispositivos regulamentares no aspecto comercial do comércio exterior brasileiro, ok? Então, se tratando de alguma coisa comercial, quem cuida é o DSEX, o próprio nome já diz, Departamento de Comércio Exterior, ok? Envolve o quê? O licenciamento de mercadorias, importação e exportação, além da gestão do Sistema Brasileiro de Comércio Exterior, que ela faz parte do quê? Do Siscomex, tá?
que eu já falei para vocês que quem trabalha aí, a empresa que vocês trabalham, se tem importação e exportação, pode ter certeza que você tem uma página do Syscomex aberto lá, que a todo momento você usa como apoio para você fazer importação, exportação, ajuda com alguns documentos, ajuda em orientação. Eu lembro que isso já há muito tempo, não é só de hoje, mas o Syscomex já há muito tempo auxilia as empresas em várias atividades de comércio internacional, tanto em exportação quanto em importação também, ok? E o segundo que nós temos é o DEINT. O que é o DEINT mesmo, que nós já vimos anteriormente? Departamento de Negociações Internacionais. O que ela faz? Ela coordena esse departamento, os trabalhos de negociações internacionais brasileiras, o qual o Brasil participa, ok? Então, são vários departamentos que o Brasil participa, então esse departamento faz as negociações internacionais, ok? O DECOM, que acho que já comentamos também, Departamento de Defesa Comercial. O que ele faz? Ele coordena as atividades de combate ao comércio desleal às empresas e produtos brasileiros. Então você percebe que é de defesa, ó. Ele está lá para defender o que você está, né, as empresas brasileiras aqui, ó. O DECOM, que é esse departamento, acompanha e supervisiona os processos instaurados no exterior contra empresas brasileiras, dando-lhes assistências e assessoria cabível. Ou seja, se a sua empresa vendeu e teve algum problema, é esse DECOM que vai auxiliar você nessa empresa lá fora, no caso da exportação. Ou mesmo se for importação também, e você teve problema com aquela empresa, é ela que vai atuar, é ela que vai auxiliar, que vai... Sempre é bom ter uma assessoria de governo que vai ajudar. Vocês perceberam que a gente ouve muito na mídia, quando alguém morre lá fora e pede ajuda do Itamaraty, tem um departamento, uma secretaria apropriada que vai auxiliar, ou vai liberar verba, ou não vai liberar verba, ou vai fazer uma negociação com aquele país que está em conflito, com alguma coisa, para poder trazer o corpo da pessoa que morreu e assim por diante. Ok? Então são coisas que acontecem também, que lógico não é o caso de morte, mas quando se tratando de um processo de negociação, tanto de importação quanto de exportação, é importante que seja uma coisa oficial e que o governo nos dê este amparato também, ok? Isso a gente sempre tem. Então vamos lá. O DEPLA, o que é? Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de Comércio Exterior. O que ele faz, esse departamento? Ele coordena as políticas e programas aplicáveis ao comércio exterior. É um departamento que coleta, analisa e sistematiza os dados e informações estatísticas de onde parte as propostas do desenvolvimento do comércio externo brasileiro. Então você percebe que tem um departamento de planejamento. Isso é importante, nós precisamos saber se o Brasil está melhorando ou está piorando. Quem é que cuida? O DEPLA, ok? Então ele coleta todos os dados, isso é importante. Né? A gente só sabe ao princípio da administração: planejar, organizar, controlar. Se eu não controlo aquilo que eu faço, eu não sei se eu estou bem ou estou mal. Quando eu controlo, eu sei, vou agir e vou melhorar. Então eu vou cada vez mais evoluir. E esse é o objetivo desse departamento, e se tratando de comércio exterior, ok? Pode ter certeza, se tratando de comércio exterior, tanto da importação quanto da exportação, ele vai estar avaliando e vai estar fazendo um bom planejamento necessário, ok? Olha lá, outro departamento, Ministério das Relações Exteriores. Né? Temos ministros aí, teve alguns que falaram besteira, vocês lembram disso? E o Brasil ficou muito mal, inclusive aí também com a China, com outros países, fazia piadinha, né? Então é um governo meio homofóbico que faz uns comentários que a gente só tem a perder. Eu não estou reclamando do governo, estou reclamando da atitude. E nós estamos pagando caro por isso. Então a gente tem que parar e refletir se esse é um país que nós que moramos, nós que pertencemos a ele, queremos. Então é isso que a gente tem que tomar essa decisão, ok? E só tem um lugar, só a urna, não tem outro lugar. Então é isso que a gente tem que parar e refletir. O Ministério das Relações Exteriores, olha lá. O Ministério tem a responsabilidade de auxiliar o presidente da República na questão de política externa nacional. Okay? Então, tudo que envolve política, né, externa e que é do Brasil, né, ele tem que auxiliar, basicamente na promoção e dedicação de oportunidades de negócio com outros países, com atuação conjunta de consulados, embaixadas e chancelarias. Você concorda que todas essas atribuições aqui, a pessoa que está na frente desse ministério,
ela tem que ter uma boa relação, concorda? Até mesmo Ministério das Relações Exteriores. Então, ela tem que ter uma boa comunicação, tem que ser cordial, tem que ser gentil, tem que ser educado, e é tudo que não tinha um ministro que acabou saindo, ok? Mas hoje nós temos um que está todo mundo apostando que as coisas vão dar certo também. E nós precisamos, concorda? Porque se a gente não tiver esse tipo de política também, os países vão se afastando, porque ele pode comprar de outros países também, concorda? E a gente sabe que a entrega hoje é muito rápida também. Então, tudo isso é importante para a gente fazer uma reflexão, ok? Olha lá. Bom, ainda esse ministério, olha lá, ok? O Ministério das Relações Exteriores, tá? Atua no marketing externo também, olha, fazendo promoções de divulgação de oportunidades comerciais no estrangeiro. Então, o Ministério das Relações Exteriores atua especificamente em duas frentes de trabalho. Qual que é a primeira? A promoção comercial das exportações brasileiras e a segunda são as negociações internacionais, sempre buscando o interesse da política externa brasileira, é lógico, sempre o interesse de um governo brasileiro que supostamente é o interesse de uma população, de uma nação, concorda? Então, é isso que busca-se o Ministério das Relações Exteriores. Então, você concorda que com todas essas atribuições, tem que ser uma pessoa que ela tem uma boa relação com outros países, com outras línguas, com outras culturas, que nós já percebemos que tem culturas diferentes em vários países, então é importante que essa pessoa seja gabaritada com todos esses pré-requisitos, concorda? Olha lá, a promoção comercial busca dar assistência às empresas brasileiras interessadas no processo de internacionalização de suas atividades. Então, quantas das empresas que elas querem internacionalizar os seus produtos e muitas vezes ela não tem um aparato, ela não tem uma estrutura, ela não tem um conhecimento, então precisa de alguém para dar esse aparato, tá? Esse serviço é feito através do SECOMS. O que são os SECOMS? Setores de promoção comercial. Então existe um setor, tá vendo? Olha lá. Os SECOMS são as antenas, tá? Tá até entre aspas aqui, o que são essas antenas? Do Departamento de Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores. Então você percebeu que tem um setor lá dentro que vai auxiliar essas empresas a ela fazer a internacionalização. Então, se você estiver trabalhando numa empresa e que ela ainda não está internacionalizada, ela não compra de fora e nem vende de fora, e ela quer comprar, ou quer vender, ou quer fazer os dois, ela tem alguém que possa auxiliar ela. Tá? Existe um setor dentro de um ministério que pode auxiliar. Tá? Olha lá. Instalado em mais de 50 postos estratégicos no exterior. Tá? Então, né, se é para você fazer um trabalho lá fora, com certeza esses escritórios eles estão instalados lá fora, que eles vão auxiliar naquele país também. Então, ó, facilita mais, porque se tiver todo mundo aqui no Brasil também tem, ok? Alguma coisa que é unificada aqui. Porém, nesses 50 postos, eles são estratégicos, por quê? Porque eles conhecem a cultura, eles conhecem a língua daquele povo, que é aí que eles vão auxiliar com mais propriedade ainda, tá? E esse é o objetivo desses setores, tá? Olha lá, eles são responsáveis por captar e divulgar as informações de oportunidades comerciais e de investimentos para empresas brasileiras. Nada melhor do que ter alguém já dando alguma oportunidade lá, concorda? Informações de oportunidade. Melhor do que você chegar num país e querer garimpar, né? O que será que eles querem? Será que eles querem o meu produto? Como é a característica dele? Então já tem alguém que já fez garimpou todas essas informações e ela poderá muito ser útil para a sua empresa também. Olha lá. Produz também pesquisas de mercado para produtos brasileiros com oportunidade no exterior. Nada melhor do que divulgar, né? Eu não sei se eu posso, né? Alguém vai dizer que eu sou a favor de Lula, não tem partido, tá? A gente tem que votar sempre no menor governo. Mas a gente sabe que o Lula acabou divulgando a nossa 51, a nossa pinga também lá fora, né? Então foi um trabalho assim que, né, foi feito com uma certa propriedade naquele período e o Brasil, inclusive, evoluiu e vendeu muito também. Então todos os governos têm que verificar o que ele é bom e ele pode divulgar e vender. Tomara que esse governo também encontre algum produto que ele tem capacidade de divulgar também lá fora e isso gerar receita para o Brasil, concorda? Esse é o objetivo nosso, né? Que bom. O que é a Siscomex? É o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Tudo bem? Quando ele foi criado? Ele foi criado em 93 pelo governo brasileiro, ok?
ele é gerido por 3 órgãos. Quais são eles? Banco Central, Receita Federal e Secretaria do Comércio Exterior, ok? Além das entidades gestoras, que existem também as anuentes, ou seja, aquelas que algumas etapas regulam, né? Certificam e verificam se os processos estão corretos. Quais são elas? Olha lá, o Inmetro, Exército Brasileiro, Suframa, IBAMA, Anvisa, Banco do Brasil e Ministério da Agricultura. Né? O que está muito em evidência nos últimos anos e nos últimos meses é a Anvisa devido aos problemas de vacina, percebeu? Então o Brasil produz, o Brasil compra insumos para... Né? E quem que autoriza? A Anvisa. Então por quê? Então junto a esses órgãos tem aqueles que regulamentam e certificam também, tá? Então o Exército Brasileiro, quando você vai comprar um... Eu me lembro que teve uma época, acho que eu até comentei com vocês, que eu trabalhei numa empresa chamada Cooperativa Agrícola de Cotia e tinha nitrato de potássio, se eu não me engano. Nitrato de cloreto, nitrato de potássio, se eu não me engano. E era um produto que quem regulamentava isso era o Exército. Então, quando a gente... E ele é utilizado para fazer também fertilizantes, tá? Numa quantidade muito pequena, mas ele é utilizado. Então, quando a gente importava, a gente tinha que ter autorização do Exército. E quando chegava na empresa também, tinha um documento que era recebido por um químico responsável, que ele ia dizer onde ele armazenava, qual era a quantidade que ele usou, ele tinha que prestar conta para o Exército Brasileiro. Porque esse mesmo produto, nitrato, parece que ele pode ser usado para fazer munição, não sei se bomba, mas alguma munição. Então é lógico, se você desviasse a finalidade dele, você tem que prestar conta para alguém, concorda? E quem regulamentava e certificava esse produto era exatamente o Exército Brasileiro. Então era meio burocrático quando a gente importava esse tipo de produto, ok? Bem, essa plataforma, né, que é do Siscomex, tem o objetivo de ser a ponte pela qual as empresas de comércio exterior, agentes aduaneiros, que são aqueles que estão nas fronteiras, importadores e exportadores se relacionam ao tratar da burocracia e demais processos necessários à importação e exportação, como a adição fiscal, ok? Então tudo isso era importante esse departamento, olha lá, audição fiscal e fazer auditoria, tá? Por meio do Siscomex são gerados os documentos de registro de exportação, que é o RE. O que é isso? Registro de exportação, aquilo que a gente manda para fora. Tem também quem que faz o Siscomex. Por isso que eu falei, a empresa que eu trabalhei, ela vivia com o Siscomex aberto, porque ela emitia as declarações através do Siscomex, ok? A declaração de exportação, é conhecido como DE, declaração de exportação, licença de importação, LI, licença de importação, declaração de importação, DI, ok? Então tem tudo a ver o nome com a simbologia aqui, tá? Então, geralmente, quem gera esse tipo de declaração, de licença, é exatamente o Siscomex, tá? Que é um sistema integrado, tá? O sistema é inteligente e aproveita dados utilizados anteriormente para diminuir erros, economizar tempo e tornar mais rápidas as operações do comércio exterior. Então, você percebe, ele tem uma integração. Você concorda que é muito mais fácil o governo ter um sistema desse que auxilia todas as empresas brasileiras do que cada uma das empresas criar um sistema e saber todas as normas, como que ela muda, a toda hora, os valores e tudo? Então, o governo criou esse sistema, então isso ajuda muito. Você pode ter certeza que a empresa que você trabalha, se ela faz importação ou exportação, ela trabalha com alguma coisa do Siscomex, auxiliando a várias atividades que ela faz na empresa também. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho do regulamento aduaneiro, tá? O regulamento aduaneiro do Brasil é um decreto, né, do governo que compila e regulamenta a legislação aduaneira brasileira, tratando de assuntos como controle e fiscalização aduaneiros e também tributação de operações de comércio exterior. Professor, não esquece do intervalo, hein? Então, quanto à exportação. Fala, Rodrigo, você que está falando? Não esquece Eu do não, é o intervalo. Lucas. Tem alguém com o microfone aberto? Se quiser, pode falar, que aí eu aproveito para tomar uma aqui também. Não esquece do intervalo. Isso, então, eu estou até pensando em direto aqui a gente parar, porque eu estou
Estou sem voz aqui também. Depois a gente deixa a outra metade, tem 41 slides. Se a gente chegar próximo do 20 aqui, que eu já tinha até dimensionado mais ou menos, a gente continua na próxima aula também. Ok? Mas eu não esqueço do intervalo. Estou aqui com o celular do lado, porque aqui no meu computador, como ele está com a tela cheia, eu não consigo nem visualizar a hora. Mas tem um celular aqui do lado que me informa a hora. Então vamos lá. Para a gente conhecer um pouquinho mais desse regulamento aduaneiro, olha lá. Ele tem um decreto. Falei para vocês que eu não peço número de decreto, ano e tudo, mas é importante você, na primeira vista, pelo menos ter noção. Quando foi? Ele, olha lá, um decreto 6.759, e ele foi criado em 2009, e ele contém 820 artigos, dividido em 8 livros temáticos a saber. Então, estão os 8 livros aqui. Mas é lógico, 820 artigos. Você acha que alguém que é da área de logística precisa decorar isso? Não, pode ter certeza que nem os nossos amigos jurídicos, né, os jurídicos, os homens do direito aí, não conhecem os 820 artigos. Mas vamos lá, só para a gente poder conhecer cada um deles e onde melhor poderá se encaixar quando eu precisar de alguma coisa de regulamento aduaneiro. Então, o primeiro livro que trata esses 820 artigos, olha lá. O primeiro livro que trata da jurisdição aduaneira e do controle aduaneiro de veículos. Tudo bem? Então, se você tiver, vamos dizer que você esteja produzindo caminhões e você esteja vendendo para o Paraguai. E vai passar na Ponte da Amizade, concorda? Então, este livro 1 trata da jurisdição aduaneira e do controle aduaneiro de veículos, ou seja, entrada e saída. Não só de veículo você está vendendo, mas como quando você vai para o Paraguai fazer uma visita, você vai com carro próprio, você pode ter certeza que esse livro 1 que trata dessa jurisdição aduaneira, que é a entrada e saída de veículos de um país para o outro também. Ok? O que trata o livro 2? Olha lá. Trata dos impostos de importação e de exportação. Tudo que a gente importa ou exporta, com certeza tem os impostos, concorda? Quem que cuida dessa regulamenta, né? É o livro 2, né, desse regulamento dessa aduaneira. Ok? O livro 3, o que ele trata? Dos demais tributos. Quais são os outros? São os impostos, taxas e contribuições incidentes da importação. Ok? Aqui já não está claro se é para exportação, tá? Então, tá importação, livro 3. O livro 4 trata dos regimes aduaneiros especiais. Tem vários regimes aduaneiros que o governo mesmo que cria, que eles são especiais pela categoria, pelo produto. Então, ele está aqui dentro do livro 4, ok? O livro 5, que ele trata de controle aduaneiro de mercadorias, tá? Então, pode ter certeza que tudo que você entra e você sai de mercadoria de um país para o outro, que seja via aéreo, rodoviário ou aquaviário, está no livro 5. Trata desse controle, tá? O livro 6 trata das infrações e penalidades aduaneiras. Então, tudo aquilo que você infringiu a lei e que tem uma penalidade consta no livro 6. Ok? O livro 7, cujos temas são crédito tributário, processo fiscal e administrativo. Então, tudo que for crédito tributário ou processo fiscal mesmo administrativo, compete ao livro 7. E o livro 8 e último, com algumas regras finais e transitórias. É aquele que por um período pequeno ficou lá, ele está no livro 8, que eles incluem neste regulamento aduaneiro. Professor. Okay? Oi. Importação e exportação, então, é só o livro 2, né? Livro 2, isso, incide no livro 2, importação e exportação. Você percebeu que o 3 trata só de importação. Ok? Agora, por exemplo, Alex, o livro 4, regimes aduaneiros especiais. Então, o que é esse aduaneiro especial? Será que é em termos de importação ou exportação? Se ele se encaixar aqui, é esse livro que você vai utilizar. Mas dentro dele, como tem 820 artigos no total, você pode ter certeza que estão divididos aqui que é em 7, 8, né? Tem mais de 100 artigos cada um deles, em uma média. Concorda? É lógico que a gente não vai decorar cada um deles. E nem é esse o objetivo. Só é importante para o profissional de logística e alguém que trabalha com comércio internacional conhecer que existem essas leis. E é lógico, quando você for precisar,
você vai pesquisar, você vai analisar. E hoje você concorda que a mídia, a internet tem facilitado muito a nossa vida também? Isso ajuda muito, concorda? Sim, professor, é verdade. Você fazer uma pesquisa. Então, por isso que eu falo, não há necessidade de decorar. É bom saber que existe e precisando onde você deve procurar. Mas decorar, eu diria que esquece. Tá? Ai, logística internacional. O que será que aqui? Acho que eu deveria deixar do 19 em diante para a aula que vem, viu? O que vocês acham? São 10 para as 9, Alex? Pode ser, professor. Desde que na outra aula o senhor consiga falar um pouquinho sobre a situação problema para nos ajudar. Ah, deixa eu até marcar aqui, então. Então, terça-feira, ok? Logística internacional, paramos na página 18, ok? Página 18 do slide 4, né? Que é a unidade 4. Tudo bem? Aí eu continuo daqui, que eu estou meio já sem voz aqui, tomando água também. Mas aí eu fico disponível também. Quer voltar na atividade lá, Alex? Já que vocês têm que fazer, ó. Tem 41, concorda? 41 slides. Ixi, tem bastante conteúdo aqui. Mas a gente aborda do 19 em diante aí a partir da semana que vem, tudo bem? Tranquilo, professor. Tranquilo. Deixa eu voltar só lá na atividade que a gente tinha, para ver o que eu pedi lá para vocês. Vamos lá. Aplicar diretrizes de política lá no comércio, coisa assim. Coisa assim, você já abriu, tá com ela aí aberta? Legal. Tô com ela na mão. Opa, então tá bom, vamos lá. Vamos tentar entender, olha lá. No artigo 1º, do parágrafo 1º do decreto 10.044, que decreto é isso aqui? Sei lá, né? Olha lá. Não, é só para fazer referência, tá? Isso daqui foi o Saga que criou, tudo bem? Existem diretrizes que regulamentam o exercício da política de comércio internacional, tudo bem? Eu tenho certeza que o aluno já entrou nesta lei, nesse decreto aqui, que ele vai ter todinho ele. Isso que eu falei, a internet está disponível para isso mesmo. A política brasileira na área de comércio exterior tem características próprias e específicas que tipificam sua realização, tendo o propósito de elevar o maior número de transações em prol das relações diplomáticas entre os mercados dos países que se relacionam nesse sentido de reciprocidade comercial. Todo mundo concorda com o que está escrito aqui? Esse é o objetivo do Brasil, concorda? Então, a política do Brasil é para cada vez mais no comércio exterior você ter as suas peculiaridades, mas é você ter uma relação diplomática. O que é essa diplomacia? É você saber trabalhar com outros países, porque nós precisamos dos produtos deles, assim como eles precisam dos nossos produtos. Sempre lembrando que comércio exterior é uma via de mão dupla, é o que vai e que volta. Então, nós precisamos exportar o nosso excedente, assim como os outros países precisam exportar o seu excedente também. Ninguém consegue sobreviver isoladamente, concorda? E por conta da globalização desde 1990, cada vez com a maior intensidade ainda, tá? E aí tem um caso aqui pontual. Vamos ver qual é a pergunta que tem lá embaixo. Olha lá. Dá para ver que tem uma bandeirinha dos Estados Unidos aqui, tá? Ok? E quem é esse outro país aqui? Ok, vamos lá. China. China, então, exatamente, olha lá, China. E só a guerra, não tem uma guerra para os Estados Unidos e China? Vamos lá. Você, como especialista em mercados asiáticos, vocês já são especialistas em mercados asiáticos? Mas tudo bem, aqui é uma suposição. Todo mundo sabe brincar de supõe, né? Imagina, né? Até meu netinho Guilherme sabe, com 3 anos e meio, ele veio aqui e fala: vovô, imagine que você é isso, que eu sou aquilo, e ele fantasia. Vamos lá, então, você é especialista em mercados asiáticos, né? Dos países asiáticos lá. Foi convidado a explicar o referido tema para uma equipe televisiva que o avalia para ser entrevistado num programa jornalístico sobre comércio exterior. Olha lá, a sua responsabilidade, hein, ô Alex e Rodrigo e quem mais? A Bruna que está aí, que eu estou lembrando do nome, que eu não vejo aqui o nome. A equipe diz que um dos problemas geopolíticos que o Brasil enfrenta é a guerra comercial entre
Estados Unidos e China. O maior parceiro comercial do Brasil é a China, todo mundo concorda? Em 2018, participou de 26,7% das exportações brasileiras. É uma porcentagem muito grande, concorda? Nós temos que tratar o chinês com a maior educação. Não dá para ficar fazendo piadinha né, do Maurício de Souza com os chineses, gente. Percebeu? Eu estou botando meu pé no chão, não estou dando partido para governo. Mas dá para a gente brincar com isso e perder 26,7% da nossa participação num parceiro comercial como a China? Não dá. Ok? Bom, a maior fatia do mercado no exterior. Além disso... Mas é muito grosso. Hã? Calma aí que eu vou arrombar. Eu tô quase fazendo isso, mano. O que você está falando? Sabe o que você faz, ó? Aquece com isqueiro e empurra. Ixi, Lucas, diga isso aí, Ixi, meu. mano. O que o Lucas está falando aí? Aí, mano. É, Tá fumando uns arguilha aí. eu não tem maturidade pra isso, não. Drogas. Então vamos lá. Ele ainda não se tocou? Não tem maturidade. Que é uma coisa que a gente não tem. Mano, eu comprei 20... Custou 24 Ô, conto. Lucas. Essa graça aqui veio. Ô, Lucas, Lucas, fecha esse Lucas. microfone. Não cabe. Nossa, Lucas, jogou dinheiro no lixo. Mano, Cara, você é um idiota. Ah, Lucas, mano, na foto é uma coisa e realidade é outra. Ah, Lucas, puta. não escuta. Caralho. literalmente não tá na obra, professor. Já dá zero. Ah, Dá não. zero. Quem que tem o WhatsApp dele, passa uma mensagem para ele aí, fala, Lucas, Eu não sei nem que desliga Lucas esse é esse. microfone. Professor, acho que dá para o senhor desligar o microfone dele. Deixa eu voltar lá na sala, com certeza. Vai se fuder, tô conversando com o Léo. Sai daqui, vagabundo. Só lá vai o... Meu Deus do céu. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Vixe, tá doido isso daí. Calma aí, rapidão. Ô, Lucas, desliga o áudio, meu. Então toma aqui, ó. Não, eu não Então consigo toma. pegar aqui. É que é zoado, velho. Parece que eu tô de lado. Quando eu tô de lado, parece que eu sumo. Olha isso, mano. Não consegui. Mano. Consegui? Ele não atende, mano. Tô ligando Sim, pra ele que ele não professor. atende. Agora foi, professor. Acho que eu consegui lá. Bom, só voltando aqui, ó. A equipe diz que um dos problemas geopolíticos que o Brasil enfrenta é a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, é a China, que em 2018 participou de 26,7% das exportações brasileiras, a maior fatia do mercado exterior. Além disso, de 2013 a 2016, o Brasil recebeu investimento maciço da China, né? A gente sabe disso. Segundo a matéria do site da UFG, Universidade Federal de Goiás, acho que é isso, UFG, de Goiás, uma das maiores guerras comerciais entre estadunidenses e chineses é o caso da empresa de tecnologia Huawei, ok? Líder mundial no ramo de tecnologia de redes de quinta geração, o famoso 5G. E ela está negociando com o Brasil, concorda? O governo dos Estados Unidos acusa a Huawei de espionagem cibernética e violação de propriedade intelectual. Assim, eles têm pressionado países aliados a barrar a referida empresa em seus mercados nacionais. Então, os Estados Unidos estão tentando bloquear ele lá. Será que os Estados Unidos vai conseguir com que o Brasil não opere esta empresa aqui no 5G? Não sei, vamos lá. Em relação à segurança, os Estados Unidos temem perder a concorrência comercial no setor tecnológico para a China. A China, por sua vez, investe maciçamente em tecnologia em vários países do mundo e começou a investir menos no Brasil por causa das acusações de Jair Bolsonaro e do Ministério das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que é o cara que fazia piadinha aqui com os chineses, concorda? Então, isso é uma realidade. É importante que o profissional de logística pense nisso, porque vai refletir ali na frente. Diante desse cenário internacional, como se pode aplicar as diretrizes
da política do comércio exterior em relação à guerra comercial entre China e Estados Unidos, e mais especificamente a empresa Huawei. Mostre como você se aplicaria ao entrevistador, tá? Então você vai ser entrevistado por uma rede de, né? Rodrigo, pergunta aí, se é para o Fantástico, você vai dar entrevista, concorda? Se não for para o Fantástico, se você tiver preferência, Lógico que não. por outro canal de televisão também, mas você vai ser entrevistado pela CBN, então, tá bom? Melhor ainda. Melhor, então tá bom. Então é pela CBN. Qual seria a explicação que você daria? Você está sendo entrevistado, tá? E aí? Qual é a posição dos gestores da área de Daqui a pouco logística? eu envio minha resposta lá, professor. Você vai enviar. É uma resposta que eu diria para vocês, quem pesquisar tudo aí, às vezes até procura e acha lá também. Mas é uma resposta, assim, que é uma guerra que está acontecendo entre China e Estados Unidos, e o Brasil está no meio do fogo cruzado, né? E eles querem entrar aqui, mas com o governo aí que está, né, que fez piadinha aí, que eles estão investindo cada vez menos. Será que vai chegar aqui? E se chegar, nós seremos beneficiados ou não? Eu até acredito que sim, que são tecnologias de ponta. E eles estão investindo, se você ler as entrevistas que tem na mídia aí, eles estão investindo mais em tecnologia do que os Estados Unidos. Ok? Então, quem vai ganhar essa guerra? Não sei. E o Brasil está no meio desse fogo cruzado aí, concorda? Essa é a pergunta e você está sendo entrevistado e deve dar um veredito aí, não é isso que pergunta aqui? Olha lá. Tem alguma sugestão, Rodrigo? Fala aí para nos ajudar. Sugestão minha, professor, cada um faz a sua. Cada um faz a sua. Professor, as diretrizes seria lei, essas coisas? O quê? Leis? Deixa eu voltar para só voltar aqui. Então, tem algumas leis que realmente pode acontecer, né? Então, alguma coisa daria para a gente fazer também, né? Então, o que seria possível, será? Né? O que a gente poderia sugerir aí? Será que um meio caminho, alguma coisa que a gente pode sugerir aí? Sei lá, nessa guerra aí, sei lá, ter uma diretriz aí, o Brasil precisa se posicionar, concorda? É um problema geopolítico, entendeu? Entre as duas maiores potências, que cada um quer ser maior do que o outro, né? E será que essa empresa aí, a Huawei, está se destacando na 5G mais do que os Estados Unidos? E será que nós seremos beneficiados também? E aí, se eles mantiverem na maioria dos países, será que eles vão querer manter a hegemonia maior do que os Estados Unidos? Não sei, tem todo esse problema comercial que a gente tem que refletir em se tratando de logística internacional ou de comércio internacional também, né? Será que o Brasil, sei lá, tem interesse também, né? Já foi feito algum leilão? Não sei, alguma coisa, o que a gente pode? Será que a gente deveria manter um diálogo melhor com o Brasil, China também, e reconsiderar, pedir uma desculpa do que nós já fizemos também, para trazer a tecnologia? Ou será que nós devemos deixar e a gente continuar sem essa tecnologia do 5G? Não sei, é tudo uma reflexão que a gente precisa fazer também, né? Não estou dando uma dica, eu estou dizendo assim, quais são alguns caminhos políticos para uma resposta que você, como entrevistado, também pode sair bem ou não. Professor, Oi. na minha opinião, referente à situação atual, a gente tinha que parar de... Que nem, infelizmente, o brasileiro é puxa-saco dos Estados Unidos e quer ficar nessa situação. O Brasil tem que começar a evoluir como país, tomar suas próprias atitudes, parar de ficar nessa de eu vou para cá porque tá me dando mais. Aí larga lá e vem para cá. Não, se impor como a Europa faz, como os países de ponta faz, ter uma situação direta, resolver problemas de corrupção, já ser mais enérgico. Concordo, viu, Paulo? O Brasil precisa tomar uma posição e verificar quem vai dar mais vantagem para o Brasil também. Agora, na atual situação, pelo que a gente lê todos os informativos que tem nos últimos 2 anos aí,
é que a China, em termos de 5G, ela talvez esteja até mais evoluída do que os Estados Unidos. Mas os Já Estados estão no Unidos, 6 querendo já. manter a sua, né, superioridade, não quer que ela entre não só no Brasil, como em outros países também. Então, eu acho que o Brasil tinha que tirar essa política de ficar querendo puxar o saco dos Estados Unidos e sim aliar quem é os melhores, quem são os maiores, para que a gente continue cada vez mais sendo uma potência também, concorda? Sendo competitivo, podendo trazer tecnologia, podemos exportar, continuar exportando para eles, para a China também. Então, também penso assim, Paulo, acho que a gente deveria seguir esse caminho. Talvez seja uma das alternativas. Mas vocês vão encontrar muita informação sobre este assunto na mídia. E você, como um bom entrevistado, conhecedor do comércio exterior, como profissional da área de logística internacional, eu tenho certeza que vocês vão conseguir dar uma boa resposta aí para esta situação, problema aí. Mais Finalizar. alguma sugestão aí, além da do Paulo? Hein, professor, posso finalizar? Pode, deve. Professor, enquanto o Brasil não tomar essa decisão de saber onde quer estar e aonde vai ficar, nunca vai mudar. E vai continuar nessa mesma situação, essa bagunça, esse jeitinho brasileiro, que infelizmente não é só quem é presidente, quem é político, ou o que for. Eu estou falando a nossa sociedade brasileira é desse jeito. Enquanto não mudar isso, vai continuar nessa bagunça. Sim, verdade. Hoje mesmo, Paulo, eu Meu nome lembrei é dessas. Enéas. Meu nome é Né. Ô, Paulo, hoje mesmo eu lembrei dessa situação e eu trabalhando isso com os alunos dos tecnólogos também, na tarde, e eu ainda falei assim que desde quando eu nasço, desde quando eu nasci, e você sabe que já faz 62 anos que eu nasci, quando eu me conheci por gente, eu comecei a estudar, alguém dizia assim, você está morando num país em desenvolvimento. Aí a pergunta que eu faço depois de 60 anos é, quando é que eu vou morar num país desenvolvido? Será que eu vou ouvir essa frase? Não. Não, o Rodrigo já deu a resposta. Então, realmente, Paulo, a gente precisa tomar uma posição e querer saber onde nós queremos para a gente sair de um país desenvolvido, de um país em desenvolvimento, para ser um país desenvolvido, concorda? Afinal de contas, nós estamos como a oitava maior economia e ela está emperrada do jeito que está. Outros países também estão numa situação ruim, a pandemia piorou. Não adianta dizer que isso não esconder também a pandemia, isso é verdade. Mas alguma coisa dá para fazer e nós precisamos melhorar também, concorda? Então, não dá para ficar assim, só patinando aí, concorda? Ô Paulo, concordo com a sua posição também. Vamos melhorar, e vai depender muito de vocês, melhorar esse país. Primeiro vamos tacar a bomba lá em Brasília lá e matar todo mundo, depois colocar a gente nova. Então, o duro é se o povo colocar gente nova da mesma estirpe, né? E aí? Não, então, mas aí que tá. Infelizmente, é que nem eu falei, o É o Brasil povo que coloca, Paulo. Não tem como mudar, o povo que coloca. O povo que tem que ser conscientizado, não ser trocado aí por uma, né? Uma... Não tem que voltar mais, professor. Já era. Não tem que votar? É. Não sei. Tudo Não sei. nulo. Eu não sei, Rodrigo. Aí, se votar, transfere a responsabilidade para quem votou, concorda? Mas tem que votar consciente, pessoas sérias. Então, quem sabe um Ixi, dia o Brasil vai ser, né? professor, eu não Oi. sei se você sabe, mas se 60% da população votar em branco, todos os candidatos eles são cassados e as eleições são canceladas, são bloqueadas. Então, aí tem uma segunda, né? E na Aí, segunda, se alguém votar um mais alguma coisa aí, a legislação parece que não é tudo isso, não, Paulo. Infelizmente não é isso. Então todo mundo votava, né? E tirava esses caras. Mas aí tem uma segunda também, se você vê a legislação, parece que não autoriza a fazer isso, infelizmente. o professor estava dando uma olhada, achei até engraçado. Se a população votar 60% em branco, em nulo, perdão, em nulo, todos os candidatos eles são bloqueados de se candidatar por, se eu não me engano, duas possíveis Eleições? duas possíveis eleições, e nesse caso, o exército fica como governante até a próxima eleição. Alguma coisa assim, pelo que eu entendi. É. Mas se voltar ao exército, a gente volta ao militarismo também, Paulo. Vocês que não conheceram o que é isso, talvez queiram.
mas quem conheceu e sentiu na pele não quer mais. Ô, professor, é porque, infelizmente, no jeito que tá, é que hoje não existe mais lei, não existe mais regra. E igual, né, eu vou dar um exemplo da nossa bandeira do Brasil. Tá escrito lá, ordem e progresso. Mas ordem traz progresso. Se não tem ordem, não tem progresso nenhum. A gente já tá começando. Nossa, que lindo, velho. Nossa, põe um 10 aí. Caramba, nem vou dormir hoje, mano. Você viu, Cê é Paulo? Paulo louco, Lispector. mano. Arrepiou aqui. Arrepiou aqui. Paulo Que Lispector. orgulho, Paulino. Que orgulho, você viu, Rita? Que orgulho do Paulo aí. Uhum. Só com Meu ordem. Deus do céu. É porque o Ó. senhor ganhou, ele representou tá o grupo inspirado em aí, você. ó. Já tem alguém Parabéns. batendo palma. É o Rodrigo lá, viu, Paulo? É louco. Pesquisa no Google, você é louco. Ah, você tá ligado, né? Só que não. Então tá bom. Bom, mais alguma É, coisa? merece Alguém um quer mais e-mail. complementar, além do Paulo aí, Paulo? Mais alguém quer complementar? Rodrigo? Alex? Nome é E- Enéas. Deixa eu Não, ver. professor, tô tranquilo. O Enéas Eu já não sou foi nem capaz completando, de né, falar Paulo? desse jeito. Mas ele era Mas que bom, eu gosto de falar com pessoas com idades diferentes, que a gente pensa diferente também. Mas eu acho que a gente está numa situação meio. E os próximos, e os próximos candidatos que estão aí pelo caminho também, eu não sei o que nós temos de alternativa, né? votar no ruim para votar no pior ainda. Percebeu, Ixi, Paulo? Então, não sei o que vai acontecer. Eu sei que nós estamos pagando caro já com este daí, né? Professor, Oi. só agradecer de você ter falado um pouquinho sobre a situação, o problema lá. Deus abençoe, obrigado, viu? Ah, de situação, problema? Isso. Só para dar É, uma senhor luz Rodrigo. ali, Alex, e melhorar o entendimento, que o Rodrigo já está postando dele. Mas vocês têm Já- ainda. Acho que tem já 2 postei, semanas já. ainda, porque a aula vai bichão. dia 26 ainda essa unidade. Geralmente eu Tem deixo 20 até. dias, professor. Hã? Tem 20 dias para enviar. Tem 20 dias, tá vendo? Então tem tempo ainda, Alex. Fica Ô, tranquilo. professor, Oi, Rita. Obrigado, professor. eu não sei se você vai responder, né? Porque é da outra matéria. Você lançou lá a atividade e ela já vai estar para entregar já perto. O prazo é bem mais perto que esse. Então, o outro. Não entendi. Será que a outra lá, nós temos aula amanhã dia 20? Dia 27 não é também a unidade 4? Eu Aula é lembro que são quinta-feira. delas. Hã? Sim. A aula é 21 e quinta-feira. 28 não tem? 28 já é outra unidade? Não sei. Eu Não lembro sei de qual é uma, o plano Rita, de que tinha uma semana só, é verdade. Mas é para entregar dia 28/10. Ah, porque dia 28 já inicia a unidade 5, isso é verdade. Rita, eu Nossa, vou é bastante negociar com coisa, hein? vocês, porque esse daí, inclusive, tem uma atividade para fazer também, que eu sei que o Rodrigo já fez, mas Eu já era fiz a meio metade já. trabalhosa para a gente calcular. Ah, Eu já Rita, fiz a metade dela. já Só fez? Que bom. que. E os cálculos, você já fez também, Aham. Rita? Aham, Já? só o começo. Não, tá bom. Você tá bichona, hein? É Parabéns. porque, né, professor, eu enviei a Parabéns. atividade, Não, ô Rita, aí o senhor não aceitou. Aí eu fiquei o quê? Acertei todas na prova e não contabilizou minha atividade, né? Aí também. só no AVA, só no... Mas também você não precisa de nota, você vai bem, Rita. Ah, Todo tá. mundo ava. Todo mundo precisa, né? É. Sou bolsista. Ô Rita, essa unidade 4, como eu vou trabalhar só na quinta-feira, que é 21, se precisar a gente dá uma prorrogada nela. Por quê? Porque eu preciso ela para a nota P2, concorda? E a P2 vai acontecer lá para final de novembro, começo de dezembro só. Não tem problema. Quando é a última, a unidade 6, você pode ter certeza que ela vai ter uma semana cravada, porque aí eu já tenho que entregar a nota também. E vocês sabem que eu entrego já quando não é no mesmo dia, no dia seguinte. Dessa vez que eu peguei mais alguns cursos para trabalhar aí também à tarde, então eu me atrapalhei. Mas agora eu já me acertei os conteúdos, as atividades, então eu já pretendo, no dia seguinte, mais tarde, já disponibilizar para vocês todas as notas também, ok? Mas a unidade 4 e 5 dá para a gente trabalhar as datas aí também. Tudo bem? Ah, professor, tranquilo. Então tá bom. Mais alguma dúvida? Só mais um mês e meio para acabar? Só mais um mês e meio. Depois Pelo churrasco. jeito, tem um dia ou outro que nós iremos voltar no presencial, mas eu acredito que para quem não está no último ano, no caso de vocês, que é o último aí, é o último. Mas para quem não está no último, eu acredito que em fevereiro do ano que vem nós voltamos presencialmente.
Esse mês ainda tem 2 aulas do senhor, né? Pra ser Tem. presencial? Não, presencial ou aqui? Não, presencial. Não é uma por mês? É uma por mês e tem Então, marcado. Só que eles ficaram de confirmar. E eles não me confirmaram ainda desse mês. mas isso aí seria esse mês. Seria esse mês. Uma Mês de terça e uma outubro tem quinta. uma e novembro também tem uma. Então Esse seria mês já 2 tá aulas do dia senhor nesse 19 mês. hoje, né, Rodrigo? Faltando uma semana e Isso. meia só. Faz um mês que a gente fez presencial já. Foi? Foi. Faz um mês já? Já, foi dia 18 do mês passado. Então, será que vai ser dia 26? Só faltava, hein? Bom, se for 26, eu deixo gravado esse conteúdo. Vai ser revisão da multi, né? Tem a revisão da multi também, legal. Não, dá pra gente fazer um bem bolado. Isso. Com bolo de chocolate ainda, Rodrigo? Bolo de chocolate com coca da Bruna. Tudo. Nós precisamos ajudar financeiramente a Bruna, coitada, que ela arca com tudo, hein? Na próxima a gente faz uma vaquinha para ela levar toda vez. Porque ninguém faz churrasco isso na por porta ela. da Mas o sala. dinheiro dá para arrecadar aí, ó. Quem Uma tá não, vaquinha de gente? todo mundo, né, Bruna? Não, professor. Imagina, esquenta não, gente. Não, que isso, Bruna? Fiz de coração, gente. Eu sei que é de coração, mas hoje a situação não tá fácil para ninguém, né, Bruna? Ah, não, sim, mas não esquenta não, pessoal. Imagina. Então a sala agradece, né, Rodrigo? Mas na próxima, Gente, eu 10 tô com reais uma cada um. voz Hein? horrível. Eu acho que eu tô gripada. Tá nada. Eu tô com o nariz entupido. Tá nada, tá de boa. Um Tá tempo, melhor que a né? do Um Paulo. frio. Aqui tava chovendo, cara. 5 minutos só parou agora. Já tava chovendo. Ai, meu Deus. Então tá bom. Tá melhor que a voz do Paulo. Coitado do Paulo. Ó, pessoal. Ai, meu Deus, vocês. Bom, pessoal, nós estamos jogando conversa fora. Mas se alguém não tiver mais nada do conteúdo, eu vou parar a gravação, mas eu fico na sala até às 10 horas se alguém tiver dúvida, tudo bem? Pode ser? Beleza, professor. Porque aí ele já Ok. baixa aqui a A Rita é a gravação, eu primeira já aí. posto lá também. É melhor do que ficar aqui Só a primeira a até... entrar tá justo, né? Como? Ui! O que é? Ele falou, a Rita é a primeira a sair. Eu falei, se a primeira a entrar é justo. A primeira a entrar, a primeira a sair, tá certo, né? Não, tá certo. Entrou 7h15, tem que sair 9h15, tá certo. Isso, já deu 2 horas, né, Rita? Então tá bom. Ai, ai. Pessoal, se vocês não tiverem mais Tá nada, liberado, Rita, agradeço pode ir. muito pela presença de vocês. Obrigado pela participação. Eu gosto dessa conversa, que eu estou sentindo mais próximo de vocês do que eu ficar falando aqui, todo mundo muda. Então, pelo menos o Rodrigo, a Rita, o Alex aí, né, o Paulo, que falou hoje muito bem, né, Paulo? Continue falando, Paulo. Eu gosto da Até participação. chorei. Olha lá, o Rodrigo até chorou com a sua fala, tá vendo, Paulo? Ele ficou emocionado e disse que vai até o quê? Deu parabéns aí. Ó. Olha lá. Tá vendo, Paulo? Parabéns. É isso aí, Paulo. Um abraço a vocês. Eu vou parar a gravação aqui, mas eu continuo aqui, tá? Não é aniversário dele, professor, mas ele tá de parabéns, viu?